Oi, gente. Hoje eu vou vou citar algumas coisas que causam na gente muito sofrimento e dor. E são várias coisas que causam, mas eu vou citar alguns exemplos para vocês. Então, coisas que causam muita dor no ser humano é o abandono, é a culpa, é a traição, a injustiça. Quando a gente se sente traído, injustiçado, quando a gente se sente culpado por algo, quando a gente se sente abandonado, né? E isso às vezes desde criança, isso causa um grande sofrimento, uma grande dor no ser humano. Mas, em contrapartida, se a gente ficar apegado a isso, o que acontece com a gente? Nos causa também bloqueios, e é isso que a gente quer eliminar da nossa vida. A gente quer eliminar os bloqueios, porque a gente quer avançar, né? Essa é a nossa intenção de vida, é passar para o próximo passo, para a próxima fase. E para avançar, a gente tem que eliminar esses bloqueios. Então, algumas prisões emocionais na nossa vida são justamente o julgamento, a mentira, sentimento de culpa, falta de perdão, né? Então, esses sentimentos causam um grande bloqueio na nossa vida. E às vezes a gente fala assim, muitas pessoas, né, falam assim, nossa, mas mentira. Mas a gente às vezes conta pequenas mentiras pra gente. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo, não, mas eu estou com tal fulano de tal, mas assim, ele me trata assim, mas ele gosta de mim. Tá contando uma mentira para si própria. Né? Então é uma mentira porque no fundo você sabe, aquela pessoa não te valoriza, aquela pessoa não gosta de você, mas você fala assim, não, no fundo eu sei que ele gosta de mim. Você está contando uma mentira para você. Às vezes uma pequena mentira que você conta, olha, não vou falar desse jeito, eu vou falar desse outro jeito. É o que, gente? Não é mentira? E não existe, uma mentira grande, uma mentira pequena, é mentira, né? Então, assim, às vezes a gente conta pra gente mesma, a gente conta pro outro para evitar algum conflito, alguma confusão. Quantas vezes você não falou, para evitar confusão, eu vou falar que foi assim. Mas se não foi assim, foi assado, então o que é? É uma mentira. E a gente passa a lidar com isso, fazendo essas coisas no nosso dia a dia, por causa de necessidades. Né? Então é necessário fazer isso para não ter essa confusão, é necessário. E às vezes uma mentira leva a outra. Porque se você contou uma pequena mentira aqui para evitar aquilo, você tem que sustentar aquela mentira em algumas circunstâncias. Mas isso é um exemplo que eu estou dando, né? E existe também o julgamento. Porque, gente, eu vou falar aqui pra vocês uma coisa que acontece com a gente, com quase todo ser humano. Quase 99,9% dos seres humanos fazem isso. Que eu converso aqui na minha clínica, que eu converso com amigos, que eu tô sempre conversando, acontece sempre a mesma coisa. Se a gente vai falar sobre vitimismo, não, mas eu não sou vítima. As pessoas odeiam que falar que elas são vítimas. Não, eu não me faço de vítima. Julgamento. Não, eu não julgo ninguém. Eu não julgo, eu acho que sim, cada um tem o seu jeito, cada um faz como quer. E assim é o que as pessoas falam. Né? Se for falar assim, mas você precisa trabalhar o perdão, liberar perdão, meu Deus, as pessoas, ninguém admite para si. Não, eu não tenho mágoa, raiva, né? Eu já perdoei, eu não guardo rancor, eu não guardo ódio, né? Eu vou perdoar porque eu não guardo ódio, eu não guardo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ser é franca com a gente mesma. Né? Então, a gente precisa fazer uma autoanálise da nossa vida. A nossa intenção não é o crescimento, não é a expansão da consciência. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se autoanalisar. É ver os bloqueios que você tem, ver aquilo que te paralisa. Né? Vamos começar, então, vendo o que causa dor, o que causa sofrimento. O que me causa dor? O que me causa sofrimento? Que é essa dor? Então tá, viu isso? Aí vocês vão ver onde estão as prisões emocionais, né? Onde que você tá preso, é na falta de perdão, é no julgamento, é na mentira. Então vamos analisar. Tá, analisou isso? Então os bloqueios, analisando isso, você vê que isso vai te causar o quê? Uma falta de confiança. Como que você vai agir na sua vida? Você vai ter falta de confiança, você não vai confiar nas pessoas. Porque, por exemplo, se você foi abandonado, pessoas que foram abandonadas desde criança, né, e abandonado às vezes não é porque os pais foram embora, não. Às vezes é o abandono com os pais ali.
Os pais não te dava amor, não te dava carinho, não te dava atenção, né? Então, existem várias dinâmicas familiares, existem muitas histórias de vida. Então, às vezes, no abandono não é porque os pais foram embora. E outros vários abandonos, separação, outros vários sentimentos de abandono, de estar contando com aquela pessoa e de repente aquela pessoa te deixar na mão e ir embora. Então, vários tipos de abandono. Então, isso te traz uma falta de confiança nas pessoas. Né? Então, você passa a trabalhar dessa forma. E outras coisas também, a falta de merecimento, por exemplo. Né? Se você é uma pessoa que trabalhou com injustiça, que trabalhou com traição, então, assim, se isso veio até a sua vida, então você passa a ser uma pessoa que acha que não tem merecimento. Né? Então, aconteceu coisas lá no seu passado, de quando você era criança, porque é muito importante a gente analisar a nossa infância, porque a nossa infância é a base da nossa vida, é ali onde a gente traz os conhecimentos. Então, dos 0 aos 7 anos, a gente é uma esponja trazendo conhecimento dos nossos cuidadores. Então, isso se reflete pela vida inteira. Né? Então, quando a gente vai se analisar e que a gente vai consertar para a gente entrar no fluxo do movimento, que a gente quer expandir a nossa consciência, então a gente vai mexer ali, que é para trabalhar isso. Então, se você teve alguns bloqueios ali, você cresce com uma falta de merecimento. E eu não estou falando assim, que é uma coisa assim, consciente. Às vezes você não está percebendo. Porque lembra, gente, 95% da nossa vida, das nossas crenças, do nosso modo de viver, 95% é inconsciente. A gente precisa se autoanalisar, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa fazer um trabalho bem centrado em nós mesmos para poder enxergar isso. E às vezes a gente não consegue enxergar. Né? Às vezes a gente precisa trabalhar com algumas ferramentas dentro do mundo holístico para a gente limpar sem mesmo detectar. Né? Porque é uma coisa difícil, mas é preciso ser trabalhado, porque só a gente avançando passo a passo que a gente consegue limpar, identificar, refazer, ressignificar. Então essa é uma forma da gente estar trabalhando, da gente parar para pensar se existe falta de merecimento. O que é uma falta de merecimento? Você recebe um cargo maior na empresa, né? Então você vai fazer certas coisas que é maior do que o cargo que você tinha hoje. E você passa a pensar, meu Deus, será que eu vou dar conta? Ai, mas será que eu mereço isso? E muitas coisas que a gente recebe na vida, gente, bênçãos maravilhosas que a gente para e a gente fala pra gente, ai Deus, será que eu mereço? É falta de merecimento isso, né? Então, muitas atitudes que a gente tem e que a gente não para observar. Né? Então, às vezes alguém quer te dar alguma coisa e você, não, obrigado, imagina, alguém quer te presentear. Você tem uma falta de merecimento tão grande que a pessoa não quer receber, a pessoa não quer aceitar, porque ela acha que não é digna de receber aquilo. Tá tudo bem, eu fiz, eu não preciso receber nada em troca. Né? Então, quando você tem essa falta de merecimento, você tem esse bloqueio até de receber as coisas, né? Até de receber um elogio. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas seu cabelo tá tão bonito hoje. E você, não, esses são os seus olhos, ele tá que nem sempre, imagina, são seus olhos. Né? Então, essa falta de merecimento que a gente vai começar a detectar e tirar da nossa vida. Você merece ser elogiada, você merece ganhar bem, você merece subir de cargo, você merece ter um cargo melhor, você merece ter uma vida melhor, você merece tudo de melhor nessa vida. Você merece. E você tem que trazer isso para você. Eu sou merecedora de todas as coisas boas que a vida tem a me oferecer. Eu sou merecedora. Então, existem outras coisas também que a gente faz, é o medo do fracasso. Gente, olha, uma das coisas é o medo de fracassar. Às vezes você você não consegue avançar porque você tem medo de fracassar. Você está num trabalho ruim, um trabalho que não te dá retorno, um trabalho que te estressa, um trabalho que te sugam e você sabe fazer outras coisas, mas você tem medo de ir fazer e fracassar. Então esse medo de fracasso é um bloqueio que te causa assim, uma estagnação na vida. Né? Então o medo de avançar também é um bloqueio. E o que também acontece com muitas pessoas, elas atraem pessoas tóxicas para a vida delas. Parece que é uma atração.
Né? Já ouviu pessoas dizer, eu já ouvi muitas pessoas dizer, não sei o que acontece, tive um relacionamento assim, aí terminei, comecei um outro relacionamento, a pessoa é do mesmo jeito. Meus amigos são assim. Porque a minha família me cobra muito. E eu vou falar pra vocês, porque eu já vivi muito isso, né? Eu tinha muitos relacionamentos tóxicos, relacionamentos que me cobravam. As pessoas, eu abri espaço, porque eu já sou uma pessoa que me cobra muito. Né? Porque do mesmo jeito que eu estou falando com vocês, eu também estou trabalhando, a gente está num trabalho contínuo. Então eu já sou uma pessoa que me cobra muito. E aí eu tento, né, trabalhar isso em mim. Só que com a dinâmica que eu tinha, as pessoas se achavam no direito de cobrar muito. E eram cobranças que se eu chegava a ficar louca, gente, chegava a ficar louca, porque cada um cobrava de uma forma. Porque esse amigo achava isso, esse parente achava isso, esse familiar achava isso, e cada um me cobravam, né? E aquilo era tóxico para mim, porque eu chegava em casa totalmente cansada. Eu acabava fazendo coisas que eu não queria fazer de tanto me cobrarem. E as pessoas chegavam a um ponto de ficar com raiva de mim, virar a cara para mim, porque eu não fiz do jeito que eles falaram. Então, eu atraía muito relacionamento tóxico. Muitas pessoas que me cobravam, né? Amigos, parente, trabalho, né? As pessoas me cobravam de uma forma muito pesada. E esse relacionamento é tóxico, porque a gente já tem a nossa autocobrança. Você imagine várias pessoas cobrando para faça desse jeito, faça daquele, se vista assim, seja amigo de não sei quem. Vá na casa de não sei quem, more com não sei quem, não more com não sei quem. Sabe assim? Então, assim, e pra mim, assim, de verdade, eu me libertei dessas coisas. Quando eu passei pelo meu despertar, que eu comecei a expandir a minha consciência, para mim assim foi como se eu tirasse um peso, né? Porque o que acontece? Essas pessoas acabam naturalmente se afastando de você, porque você vai mudando o seu ponto de vista, vai mudando o seu modo de ser, vai mudando suas atitudes e naturalmente essas pessoas vão se afastando. E é como se tirasse um peso das suas costas, sabe? Acabou aquela cobrança. E às vezes eu me cobro. Gente, às vezes eu me cobro e fico pensando assim, nossa, por que fulano nunca mais falou comigo? E eu chegava a mandar mensagem. Fulano, você nunca mais falou comigo? Se eu fiz alguma coisa pra você? Aí vinha a resposta, não, você não fez nada comigo. E continuava. E aconteceu realmente comigo. E eu fiquei várias vezes, poxa vida, eu gostava tanto dessa pessoa, eu gosto tanto dessa pessoa, e essa pessoa não fala mais comigo, eu falo, mal responde. E aí chegou a data do meu aniversário. E essa pessoa, e todos os anos eu parabenizo essa pessoa e ela me parabeniza. E ela não me parabenizou. Aí passou um dia, dois, e eu ficava, poxa, o que eu fiz pra ela? Só que, ao mesmo tempo, eu parava e falava pra mim, Deus, ele sabe de tudo. Então, você não tá trabalhando, você não vem aí nessa caminhada já há tanto tempo, você já não passa isso para as pessoas e você ainda fica se cobrando porque a pessoa não está falando com você. Então, simplesmente siga, deixa. Aí eu, né, colocava assim na minha cabeça, deixa, vamos em frente, tá tudo bem. Eu estou buscando fazer o melhor de mim. Eu sei que tudo aquilo que eu faço pro outro é o que eu recebo, né? Semelhante atrai semelhante. Se eu fiz alguma coisa errada, se eu prejudiquei, então é isso que eu vou receber. Então, logicamente, se eu sei que é isso, eu não vou fazer isso. E eu tenho a plena certeza que eu não falei, que eu não fiz. Então, assim, simplesmente siga em frente, porque é algo que o universo está preparando para você. E o universo está fluindo. E tá tudo bem, siga em frente. Se esse saiu, porque realmente pessoas vão sair da sua vida, outras pessoas vão entrar na sua vida, e é isso, né? São pessoas que estão tendo o mesmo olhar que você, são os mesmos valores. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas continuando aqui, voltando, né? Já saindo do assunto, voltando. Então a gente tem essas coisas que causam bloqueio nas nossas vidas. E o nosso jeito de ser, às vezes, sabotam a gente, né? Pra ajudar nesses bloqueios. Né? E a gente tem, esse é meu jeito de ser. Mas aí vamos parar com essa síndrome de Gabriela, porque o que acontece? A gente começa a expandir a consciência, a gente começa a olhar pra dentro, a gente começa a se autoconhecer. E aquilo que não serve, a gente vai tirar e vai ressignificar.
né? Então, a gente vai começar a fazer uma limpeza aí dentro e vamos começar a entrar no fluxo do universo. Vamos fazer a nossa parte. Aí a gente está detectando ali que você tem um medo de avançar. Você tem medo de avançar, você tem medo de arriscar, você tem medo de sair da sua zona de conforto. Então você tem vontade de abrir uma empresa, você tem vontade de se afastar daquelas pessoas, você tem vontade de se afastar daquele relacionamento, você tem vontade de mudar seu modo de vestir, mas aí você tem medo, porque você está dentro de uma zona de conforto, vivendo sempre com as mesmas pessoas, do mesmo jeito, aquele relacionamento horrível, tá tudo bem, aquele boy lixo, tá tudo bem, né? Sempre foi assim, você tem esse medo de sair de dentro da sua zona de conforto, medo de avançar na vida, se eu tentar isso e não der certo, né? Então você tem aquele medo de arriscar, se eu fizer isso. Então a gente vai ter que eliminar isso. Você vai parar para olhar para dentro de você e você vai sair da sua zona de conforto. Tem necessidade de você sair da sua zona de conforto. Aquele mundinho ali já não serve mais para você. Você está expandindo a consciência, lembra? Então você desabrochou para um novo. Você está entendendo e está enxergando certas coisas de uma outra forma. Então, para avançar, você precisa sair da sua zona de conforto. E não tem que ter medo. Simplesmente tem que ir. Outras coisas também que acontecem com a gente. Várias pessoas, né? Porque cada um tem uma característica, né, gente? Mas tem pessoas que vivem reclamando. Tudo a pessoa reclama. É o tempo todo. Reclama porque tá chovendo. Reclama porque tá sol. Ela sempre tem um problema para contar. Aquela pessoa sempre tem, olha, tá acontecendo isso comigo. Ai, eu tô com uma cólica, menino, você não acredita. Ai, porque eu amanheci com uma dor de cabeça. A pessoa tá sempre com um problema para contar. Ela acha que com ela tudo que acontece, né, no mundo, o mundo que gira o retorno, tudo é injusto. Ah, porque aconteceu isso na minha casa e o meu filho não fez o café. Eu demorei para levantar, ele podia ter feito café. Ah, porque o meu marido fez isso, porque o meu marido deixou de fazer aquilo, porque minha vizinha deixou de fazer isso, porque minha vizinha fica escutando som alto e eu não consigo assistir minha novela. Porque várias coisas que assim, como ele é injustiçado. Ele limpou a casa todinha e as pessoas chegaram, a família chegou e entrou sem tirar o sapato e aí sentou no sofá de qualquer jeito, a sala que ela tinha acabado de arrumar, que injustiça. A pessoa fez tudo direitinho, a pessoa quem chegou nem valorizou, nem percebeu que ela tinha limpado o chão, ela não aguenta mais essa vida, porque as pessoas, ela é uma injustiçada, porque isso dentro do trabalho dela, ela faz mais do que os outros colegas de serviço, e ninguém reconhece, porque é uma injustiça tremenda, ela chega mais cedo, ela sai mais tarde, e aí de repente é reconhecido um que sempre chega atrasado, né? Como ela é injustiçada. E ela tá sempre remoendo e fala para um isso, aí quando encontra outra fala para outro, se não encontra alguém, manda uma mensagem, tá sempre falando, remoendo sobre isso, que ela é uma injustiçada, né? Tudo para ela é um grande problema. Essa pessoa é uma vítima de tudo, né? E como eu falei para vocês, ninguém gosta de admitir que é vítima. Ninguém é vítima. Mas gente, se a gente não for responsável pelas nossas coisas, a gente não for responsável pela dinâmica da nossa vida, a gente também não vai conseguir avançar. E eu não tô falando assim, você ser culpado. Há uma diferença entre ser culpado e ser responsável, né? Você não é culpado, o outro não é culpado. Mas quando você toma responsabilidade para você, você olha de uma outra forma e você passa a fazer alguma coisa em relação a isso. Porque se você é responsável, você vai cuidar. Tudo que é nossa responsabilidade, a gente cuida. Mas não é trazer para você um peso de culpa, né? Não carrega o peso da culpa. Então, outra característica também que acontece é da gente querer assumir o controle de tudo. Né? Tudo tem que estar no nosso controle. Como que vai fazer o almoço lá no seu trabalho, o que é melhor para fazer, o horário que vai abrir a empresa, o horário que vai fechar, o que vai fazer na empresa. Então você tenta controlar tudo. Você quer controlar aquilo que é de sua responsabilidade, quer controlar o que é do outro, quer controlar o que seu filho vai fazer, o que seu marido vai fazer, quer controlar às vezes até o vizinho. Né? Então assim, tem uma árvore na frente de casa, eu varri a minha parte, você quer controlar o vizinho dizendo para ela, já varri minha parte, você pode varrer a sua? Então assim, esse negócio de você querer controlar tudo, centralizar em você, né? Vai ter uma festa de aniversário, então
Então centraliza tudo em você. Você tem que ver o que vai ser de refrigerante, o que vai ser de bolo, o que vai servir de salgado, o local que vai ser, quantos cabelos vai precisar. Centraliza tudo em você. Mesmo que tenha outras pessoas fazendo a dinâmica do outro, mas aí a pessoa quer ir lá centralizar nele. Olha, quando chegar a cadeira, você me liga, me dá o telefone da pessoa que vai fornecer os salgados, né? Então, é uma pessoa super, super, super controladora. Tudo, ela não consegue delegar, não consegue passar aquele cargo, aquela coisa para outra pessoa fazer. Ela não consegue. Se ela passa, ela fica ali dando um jeitinho de estar sempre cuidando, né? Só que, gente, pra gente falar a verdade, pra gente crescer, expandir, a gente tem que ter fé. Então, quando a gente tem fé, então a gente acredita que as coisas vão acontecerem. A gente não precisa centralizar, a gente não precisa tomar conta de tudo. E uma coisa que a gente tem que ter é confiança nos outros. Você tem que confiar na outra pessoa. Porque o mundo é uma sociedade com várias pessoas. Já pensou se o dono de uma grande empresa não confiasse nos funcionários? Então, é necessário delegar, é necessário confiar, é necessário ter fé que tudo vai dar certo. E essa necessidade a gente tem que trazer pra gente. Necessidade de ter fé, de confiar, de delegar. Então, a necessidade da gente olhar para dentro e ver se a gente está se sabotando em relação a esse modo de vida, né? A essa dinâmica que a gente tem, né, da nossa vida no dia a dia. Outra coisa também que acontece muito é crítica, né? Então, a pessoa ela critica tudo, inclusive ela mesma. É a pessoa que ela é tão crítica que ela critica o que o outro está fazendo, como que o outro está, como que o outro se vestiu, como que ela está hoje. Eu acho que eu não estou bem assim, eu acho que eu estou bem assado. Olha, eu fiz tal coisa, não pensei. A pessoa é extremamente crítica com a vida ao redor dela. Então, e quando a pessoa é crítica consigo mesmo, gente, é difícil, né? Vamos falar a verdade. É bem, bem complicado. Né? Então, o que acontece? Quando a gente é muito crítica, a gente vive remoendo o passado. A gente vive olhando lá o passado, criticando o que a gente deixou de fazer, o que a gente fez, o que o outro fez com a gente, ou o que deixou de fazer. Né? Então, quando a gente remoe o passado, a gente traz falta de perdão. Né? Porque quando a gente perdoa, a gente solta. Acabou. Então, quando a gente fica remoendo, é que falta o perdão. E o perdão é um dos bloqueios maiores que tem, né, dentro da nossa vida, né? É aquele bloqueio assim que causa uma prisão verdadeira. Mas, gente, o que eu quero falar para vocês? Eu quero deixar uma mensagem hoje para vocês valorizarem o seu processo. É necessário a gente valorizar o nosso processo. Cada passo na nossa vida ser valorizado por nós. Cada um tem o seu processo. Todos nós viemos na vida, não é uma vida que você nasce, cresce, namora e morre. Não, cada um tem um processo. E o processo é diferente. E o processo de ninguém é fácil. Mas valorize o seu processo. Né? Não fique voltando para trás, olhando o que foi ruim e trazendo essas manias, essas coisas ruins na mente que te faz uma pessoa crítica, uma pessoa às vezes de mau humor, uma pessoa que cobra muito, uma pessoa que traz alguns pesos, né? Então, quando a gente valoriza o nosso processo, a gente vê que é necessário passar por isso, né? Todo mundo tem uma história. Nós somos os protagonistas das nossas histórias, mas há necessidade de ter os personagens. Então, valorize isso. Né? Você tem uma história, e nessa sua história tem os personagens, e eles foram de grande valor para você chegar até aqui. Se você chegou até aqui hoje, se você desabrochou, se você acordou, se você está expandindo sua consciência, né? Então o que acontece? Acontece que todas as coisas que aconteceram na sua vida te fez mais forte, te fez crescer, te fez caminhar para aquele caminho. E os personagens da sua história foram muito importantes. Não importa se esse personagem foi o Chapeuzinho Vermelho ou o Lobo Mau. Não importa se foi você é o Chapeuzinho Vermelho. Então, se foi a vovozinha ou se foi o Lobo Mau. Não importa. Então, você tá ali
bem como protagonista. E todas as pessoas que vieram, se te fizeram bem, se te fizeram mal, se você sofreu muito, se te fizeram chorar, se te fizeram muito feliz, todos esses são protagonistas que ajudaram você a escrever a sua história. E isso é maravilhoso, porque a gente precisa, aliás, foram os personagens, você é o protagonista. Então a gente precisa dos personagens para poder escrever a nossa história. E com isso, você consegue ressignificar a sua história. Então aquele peso, sabe aquela dor que você passou, né? Então aquele abandono, aquela traição, né? Então todas as dores que você passou, teve necessidade para você chegar até aqui, para você expandir sua consciência, para você conhecer, para você ter uma bagagem maior. Então, isso é você valorizar o seu processo e ressignificar a sua história, né? Então, eu quero terminar aqui falando com vocês do valor do perdão. Gente, eu vou contar uma breve história, que esse vídeo já tá longo. Mas eu tinha muito medo de perdoar. Eu tinha medo, eu não queria perdoar. Achava que perdoar era muito ruim. Porque eu aprendi que eu tinha que ir pra pessoa e falar, pedir perdão. E às vezes a pessoa ia me responder, não, eu não te perdoo. Ou então, não, quem te perdoa é Deus. Né? E quando eu entendi, com a técnica do Ho'oponopono, que o perdão não é nada disso, gente, pra mim foi um abrir de olhos. Assim. Hoje, eu amo fazer a técnica do Ho'oponopono. Eu fico buscando coisas que eu não perdoei ainda para me perdoar. Eu tenho uma outra noção de perdão. E eu sei que o perdão é necessário, que o perdão é uma ferramenta maravilhosa para a gente limpar, né, a nossa vida. E que o Ho'oponopono me ensinou muito isso. Eu tenho aqui alguns outros vídeos que falam sobre algumas técnicas, e tenho a técnica do Ho'oponopono, e tenho até a técnica da água solarizada azul, né, que o Dr. Lin, que era o discípulo da Mona, que foi a criadora do Ho'oponopono, ele falou muito disso. Mas como o vídeo está longo, depois vocês procurem aí em outros vídeos que eu tenho falando sobre a técnica. Então o que eu queria deixar para vocês hoje é isso, ressignificar a nossa história e dizer para vocês, que bom que houve todo esse sofrimento. Só assim a gente cresceu e chegou até aqui. Se hoje somos o que somos, é porque a gente passou por tudo aquilo. Então vamos ressignificar. Não é sofrimento, é conhecimento. Beijo, gente. Obrigada.